da perfeita paz. Então, deixa eu ver só aqui, onde é que está? Tá aqui, vamos lá. Pai amado, Pai misericordioso, Senhor do céu, Senhor da terra, Paizinho querido, hoje não queremos apenas ouvir a tua palavra, um sermão, uma palavra recebida. Queremos receber de ti, Senhor, um toque do teu Espírito Santo. Que todas as pessoas que aqui estão, e aquelas que vão entrar, e aquelas mesmo que não puderam estar conosco hoje, que elas possam, queiram e possam estar com o teu Espírito atuando de forma poderosa. Queremos hoje que a tua voz, Senhor, atravesse o barulho de nossa rotina. Tira todo o impedimento. Queremos ainda que tu desvende todos os bloqueios das nossas emoções e o silêncio imposto pelas dores que carregamos. Carregamos dores que às vezes são muito pesadas para nós, mas para ti nada é impossível. Assim como aquele homem que foi tirado da multidão para receber o milagre, tira-nos agora de tudo e de todo, de todos que nos distrai. Que o efatá, o abra-te, não seja só uma palavra lida, mas uma ordem profética para o nosso interior. Abre os ouvidos, Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor. Abre a boca para declarar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim creem, realmente já podemos dizer amém, 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 amém. Vocês estão me ouvindo bem? Nonato, dá um joinha aí para mim. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Nós vamos, a minha palavra hoje, ela vai trazer, o nosso discernimento hoje, ela vai gerar no livro de Marcos 7, do capítulo 31 a 37. E eu começo a lê-lo a partir de agora. Marcos 7, 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, ou seja, tirou o homem dali do meio, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Eu vou repetir. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos dele e em seguida cuspiu e colocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais ele falava. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Glória a Deus. E hoje, assim, eu trago essa palavra porque nós vivemos num mundo que cada vez mais ele é barulhento. E esse barulho, ele nos traz uma certa surdez. Que barulhos são esses, Eudson? Você vai se identificar, são barulhos das redes sociais, são barulhos de algumas opiniões de pessoas que querem dizer para você o que é certo, qual é o caminho, lhe direcionarem. Ouvimos barulho do nosso dia a dia, de notícias e cobranças. Aqueles boletos, eles parece que eles insistem em chegar. Todos os dias eles chegam aos nossos ouvidos, todos os dias eles nos estão batendo a porta. E por essa razão, nem sempre conseguimos ouvir a única voz que realmente importa. Então, barulho de toda a natureza,
ruídos, redes sociais, um mundo agitado, um mundo barulhento, mas nos deixa surdos para ouvirmos a voz do que é mais importante para a nossa vida. A voz de Deus. Quem se identifica desse jeito? Eu acredito que algumas pessoas agora podem estar nesse momento dizendo assim, é verdade. Tem horas que eu procuro aonde me alicerçar, mas são tantos os barulhos, são tantos os adventos, são tantas as circunstâncias que às vezes eu esqueço e não consigo nem ouvir a voz de Deus. Não é apenas uma audição física, é uma escuta de alma. Você entende isso? Que às vezes nós paramos de ouvir, não é fisicamente, mas a nossa alma deixa de escutar. Perdemos, na grande maioria das vezes, a capacidade de ouvir a verdade que cura. Que verdade é essa? A verdade que cura, a correção que salva, a palavra que dá vida, é a voz de Deus. É o milagre do efatá, do abra-te, abra-te, é mais atual do que nunca. Então, essa verdade do que nós vimos em Marcos 7, 31 a 37, o efatá, que significa abre-te, abre-se, é mais atual do que nunca. Jesus não só abriu e soltou a língua presa daquela pessoa há mais de 2000 anos. Ele ainda continua fazendo isso. E nós esquecemos disso. Não, Jesus já existia, sempre existiu e vai existir sempre, mas naquele tempo ele não só soltou a língua e abriu os ouvidos daquela pessoa, daquele servo, mas como ele ainda continua hoje para aqueles que querem e para aqueles que param para ouvir a sua voz, ele continua podendo e fazendo, abrindo nossos ouvidos, soltando a nossa língua, abrindo os nossos olhos. Talvez seja hoje um milagre nesse dia que nós estamos precisando. Abrir algo que há muito tempo esteja fechado em mim e em você. Então, para nesse momento. Reflete nesse momento. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Manda esse link aí para algumas pessoas que eu acredito que você acredita que possam estar precisando ouvir dessa palavra. O abra-te, para que as portas se abram, para que os ouvidos se abram, para que os olhos se abram, para que a língua professe o que há de mais importante. Mais uma vez, a minha oração foi para que não apenas ouvir uma palavra, mas sim ouvir, requerer de Deus o que é mais importante. Eu falei que talvez nós tenhamos uma surdez que não é só física. A Bíblia nos mostra que aquele homem não nasceu surdo. Ele já sabia falar. Se você prestar bem atenção ao texto, ele já sabia falar. Mas, em algum momento, perdeu a sua audição. O que é que isso significa para mim? Ele já tinha vivido dias de clareza. Ele já tinha escutado vozes, ensinos, talvez risos, mas algo o desconectou. Espero que vocês tenham essa mesma concepção ao ler esse texto, porque isso fica muito claro. Então, ele não nasceu surdo, ele sabia sim falar. Hoje, com certeza, nós vemos isso acontecer de outras formas. Pessoas, eu, você e outras pessoas que já ouviram Deus claramente. Mas agora, elas só escutam críticas e autossabotagem. Nós somos cruéis. Eu costumo dizer que o nosso principal algoz, o nosso principal acusador, não são as outras pessoas, somos nós mesmos. Nós nos autossabotamos quando tentamos nos comparar ou criar expectativa em cima de coisas e de outros. Existem pessoas hoje, e eu não fujo à exceção, que de dia parece que nós vibramos na fé.
Mas, em algumas circunstâncias, existe a noite, ela se torna noite para a gente. E nós simplesmente nos desconectamos de Jesus, de quem é o mais importante, de quem tem o poder de resolver tudo. E isso é um mal coletivo. Existem famílias que antes ouviam com amor, mas agora elas só falam para resolver problemas. Eu e Shirley, nós estamos líderes de um grupo de crescimento e nós já nos deparamos inúmeras vezes com casais que chegam devastados, chegam quebrados, chegam unidos só acho que nem pela fé, chegam unidos pelo fato de procurarem talvez um socorro. Mas um médico uma vez me falou que a pior coisa que existe é a melhora. Eu não entendi na época, mas agora eu entendo. Ele dizia assim, olha, eu passo um antibiótico e esse antibiótico começa a fazer efeito no primeiro, segundo, terceiro dia. Mas eu passei ele por 10 dias porque eu sei que para a cura geral, cura total, eu preciso, no mínimo, uma cobertura do antibiótico durante 10 dias. No terceiro dia, as pessoas que estão tomando o antibiótico, eles melhoram. E com isso eles param. Por isso que eu digo assim, a melhora, às vezes, é o pior remédio, porque fugimos e voltamos ao que éramos antes. E não continuamos, não temos perseverança para concluir a boa caminhada. E aí eu falava desses casais que chegam esfacelados, e quando há uma melhora, logo eles deixam de vir. Como se a vida não fosse uma altos e baixos, porque nessa vida nós teremos aflições. Isso é bíblico. Eu conheci também um jovem criativo, muito criativo, uma voz lindíssima, e por isso ele começou na igreja, cantando, trabalhando, e ele logo houve um destaque para ele. Mas logo depois disso, ele entra numa grande empresa. E não saiu da igreja, continuou louvando, continuou cantando, mas com a promessa de, naquela grande empresa, levar essa palavra, esse louvor, essa criatividade. Mas, infelizmente, as pressões, as injustiças, as metas desumanas, sei lá, fecharam seus ouvidos espirituais. Ele continuava indo aos cultos, sim, ele não parou de ir aos cultos, mas não ouvia mais a voz de Deus. Então, é assim, nós falamos, e eu repito, que é muito atual quando diz, talvez nós tenhamos uma surdez, não física, mas uma surdez espiritual. O segundo ponto que eu destaco, que eu reflito, faço discernimento nessa palavra, é que Jesus tocou na língua presa daquela pessoa. A língua presa, agora a língua presa por quê? Meu entendimento é que aquela língua presa, ela adivinha de uma dor. A dificuldade de falar não era apenas física, era emocional. Muitos hoje, eu já passei por isso. Muitos hoje. Nós temos essa dificuldade. Hoje não temos palavras e engasgamos, às vezes, o que deveria ser dito. Como, Wilton? Me dá um exemplo aí. É muito fácil, gente. Quantas vezes? Quantas vezes pedidos de perdão nunca foram feitos? Quantas vezes pedidos de perdão nunca foram feitos? E isso traz. A gratidão e o perdão são duas chaves poderosas para destravar a nossa vida. O pior de não pedir perdão, se é que eu posso comparar, né? É quantas vezes nós não declaramos o amor a outra pessoa, seja ela de qual for a forma que nós o amamos. Declarações de amor, às vezes, são adiadas em detrimento ao agitar, o frenesi do dia a dia. Ou até achar que talvez não seja mais necessário dizer, meu amor, minha filha,
Shirley, eu te amo. Eu simplesmente tenho eu tenho uma admiração que supera qualquer outro sentimento por você. Às vezes parece que dizer às outras pessoas o quanto nós admiramos, o quanto nós a amamos, passa a ser um exercício de dor. E a língua fica presa. A língua fica presa por essa dor. Quantas vezes, gente, as nossas orações são interrompidas pela vergonha ou pelo medo? Eu tinha uma bobagem, eu não tenho uma voz linda, nem afinada para estar louvando, então eu me escondi atrás dessa vergonha, desse medo, e não louvava dentro da igreja de forma audível. Um dia alguém me chegou e disse, Elton, tu tá louvando para quem? É para as pessoas que estão do lado ou é para adorar o teu Deus? É para adorar o meu Deus. Então, meu amigo, abra a boca. Não fique preso pela dor. Não fique preso pelo medo. Existem momentos, pai, mãe, muitas vezes nós gostaríamos de dizer aos nossos filhos, eu errei com você. Mas toda vez que eu tentava, a minha emoção me travava. Ou seja, toda vez que eu queria dizer para você que, infelizmente, naquele momento, talvez eu tivesse errado, vinha uma emoção, vinha um medo, vinha um temor, uma dor que me impedia de fazer isso. E com isso, nós crescemos e criamos um silencioso muro entre as pessoas, não só entre pai e filhos. Porque quando você abre a boca e declara e confessa, ou tem uma conversa amigável com outras pessoas, dizendo, gente, olha, vem cá, eu não sou perfeito, igual a vocês, igual a você, igual a mim, igual a 8 bilhões de pessoas, eu sou uma pessoa imperfeita, passiva de erro, e eu erro. Hoje, talvez, eu erre menos do que eu errava algum tempo atrás. Mas eu continuo errando. E esquecemos disso, e o silêncio ele vira esse muro que nos impede de estarmos mais conectados com outras pessoas. Então, nós temos essa língua presa, mas também temos uma coisa que ficou vista, que existe um processo para que tudo mude. Para isso, o processo do milagre existe. E Jesus nos mostra a partir da separação do mundo. Porque, para ele, vejamos assim, vocês acreditam que precisava Jesus separar aquele homem para que ele pudesse vir fazer o milagre? Não. E por que Deus, Jesus, separou naquele momento aquele homem, levou do lado? Jesus poderia, com certeza, ter curado aquele homem ali mesmo, em frente a todos. Mas isso ele quer nos trazer, quer nos mostrar que ele escolhe algo diferente. Ele tira a pessoa do meio da multidão. Às vezes, o primeiro passo para o seu milagre, Donato, às vezes, só às vezes, o primeiro passo para o seu milagre é Deus afastando você do cenário que você sempre esteve. Alexandre, parece que às vezes, só às vezes, Deus te leva do lado, te afasta, só para mostrar para você e dizer assim, eu vou abrir teus olhos, eu vou abrir a tua boca, eu vou soltar a tua língua. Eu estou te levando, parece que ele tem uma voz gritando, gente, eu fico todo, porque para mim faz muito sentido. Eu estou te levando para um lugar onde o som da minha voz será mais alto do que qualquer outra coisa. Glória a Deus, me leva, Senhor, me leva sempre para esse lugar. Me leva, mesmo que seja em um estado de dor, mas me leva, não me deixa aqui anestesiado. Isso porque, gente, na multidão há distrações, há opiniões,
há ruídos, e você vencer todas essas barreiras, quando você está no meio dessas, pode ser vencido? Pode. Mas geralmente nós ficamos surdos. Nós ficamos surdos. No secreto há revelação. O que para você, o que para mim às vezes parece isolamento, para Deus é tratamento. É no bastidor de Deus que os milagres mais profundos acontecem. São nos bastidores, gente. É onde ele nos afasta, ele é onde nos prepara, ele está nos preparando. Nos preparando. Não precisamos estar diante das câmeras da vida, mas nas conversas sussurradas entre eu e Deus. É por isso que ele nos separa. Deus, Jesus, ele toca os nossos sentidos. Quando Jesus nos separa, ele não começa pregando o sermão, ele começa assim, ele toca. Ele é educado. Eu acho que ele diz muito isso. Jesus, Deus é educado, ele bate a porta. Ele separa você. Ele não quer constranger você. Porque existem dores que não precisam de explicações teológicas. Eles precisam, sim, da presença e do contato com Jesus. A simbologia, o símbolo de colocar os dedos no ouvido dele, Jesus estava dizendo, eu vou restaurar a sua capacidade de compreender e discernir, e perceber que o céu está comunicando. Assim, ele toca os ouvidos daquela pessoa, mas num claro exemplo de que eu vou restaurar a sua capacidade de compreensão. Então, às vezes, o separar é para que nós possamos começar a discernir e perceber que o céu está comunicando. Quantas vezes, diz aí para mim, quantas vezes nós ouvimos tudo? Tudo. As vozes do vizinho, a música alta, a buzina mais alta que passa ali, ele chamando de nome algumas pessoas. Nós temos a capacidade, a fácil capacidade, entre aspas, de ouvir tudo, menos a voz de Deus. Quantas vezes a confusão, a ansiedade ou a opinião dos outros abafam a nossa verdade? Esse toque é o desbloqueio da escuta espiritual, emocional e relacional. Vocês entendem isso? Esse toque nos ouvidos, esse afastamento para um lugar secreto, a um lugar onde nós possamos ouvir e desbloquear a nossa escuta. Porque quando nós escutamos e seguimos, nós estamos direcionados ao caminho correto, ao propósito inicial. É assim. Ao tocar a língua, Jesus estava falando que ele toca os ouvidos, mas também toca a língua. Jesus estava liberando a voz daquele homem. Não apenas a voz física, mas a sua identidade. Você imagina que ele não poderia falar, então ele não podia se comunicar. E a sua identidade estava comprometida até então. Ele estava liberando a sua identidade porque naquele momento aquele homem poderia declarar, ele poderia adorar, ele poderia pedir ajuda. É assim que ele faz conosco. Nos afasta, toca nos nossos ouvidos, toca a nossa língua, para que possamos declarar, adorar e às vezes até pedir ajuda. Quantas vezes nos deparamos de forma a estarmos engasgados com palavras não ditas? Eudson, que palavras são essas que nós geralmente não professamos? Perdão. Perdão que nunca saiu da minha boca, saiu do meu coração. Louvores que nunca saíram da minha boca. Testemunhos que poderiam ser feitos, poderiam ser dados, de forma a mudar toda a vida de alguém, toda a história de uma outra pessoa.
O toque de Jesus, a voz volta. O poder de declarar, o poder de orar, o poder de pedir ajuda traz consequências maravilhosas para a nossa vida. Ainda no processo, eu destaco um ponto que olhar para o céu e gemer. Jesus fez isso. Antes de liberar a ordem, Jesus levantou os olhos aos céus e soltou um profundo suspiro. Não é apenas um ato simbólico, é a expressão de quem sente a dor do outro. Então, quando ele faz aquilo e olha para o céu, Pai, ele está suspirando, dizendo, eu sinto a dor que você está sentindo. Nara, Cristina, todos que aqui estão. Ouvintes da Rádio Fé, abram os olhos, abram os ouvidos, deixe Deus tocar a sua vida. Jesus estava dizendo naquele momento, ao olhar, Pai, eu sei o peso que ele carrega. Eu sinto a dor que ele o silenciou. Eu trago isso diante de ti. Ali era Deus apresentando, Jesus apresentando o que ele sentia, o que ele sente de nós. Esse gemido é uma tradução do amor de Deus para conosco, é uma intercessão. Eu acho que vocês lembram, em Romanos está lá, Romanos 8, 26. Eu acho que é. Se não for, vocês procuram dar um YouTube que vai dar certo. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É lindo, não? É isso que Jesus está fazendo. O Espírito está intervindo, está intercedendo. Jesus não apenas olha a sua luta, ele se envolve. Jesus se envolve na nossa luta. Para isso, precisamos ouvi-lo, precisamos falar, precisamos discernir. Ele sente com você, ele chora conosco, ele intercede por nós. É por isso que vem a palavra, efatá. Abre-te, abre-te. Porque mais do que uma palavra, essa é uma ordem do céu, é uma ordem de Jesus. Isso não é um conselho, isso não é uma sugestão. Gente, isso é lindo demais, é demais. Isso não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem do céu. Jesus, naquele momento, está dizendo, efatá, abre-se, abre-te céus, abre-te boca, abre-te ouvido, abre-te. A surdez foi embora. O nó na nossa garganta desaparece nessa hora. É como se Jesus estivesse dizendo, abre-te para ouvir novamente a voz de Deus. Abre-te, abre-te para ouvir novamente a voz de Deus. Não só ouvir a voz de Deus, sentir de novo aquilo que te bloqueou. E quando estamos anestesiados, estamos bloqueados, paramos de sentir. Abre-te para falar, cantar, orar, expressar, seja para o teu bem, seja para o teu crescimento, seja para quem pode resolver. Você sabe, você imagina isso? Quem é que pode resolver? Avatar, efatá quer dizer abre-te. Na minha tradução, eu vou dizer assim, abre-te para viver. Quando o seu céu dá uma ordem, até as portas que você não consegue empurrar se abrem sozinhas. Vamos todos hoje declarar, efatá, abre-te, abre as portas, mesmo aquelas portas que insistem em estar fechadas, seja as portas de trabalho, seja as portas de relacionamento, seja as portas do medo, seja quais forem as portas, os céus têm o poder, Jesus tem o poder, Deus tem o poder de tudo. Às vezes nós dizemos assim, mas por que ele me chama do lado? Às vezes pensamos assim, olha, às vezes se desconectar do mundo
parece ser um castigo. Não. Você pode entender que, às vezes, essa desconexão, essas chamadas para o lado, esses períodos de onde nós temos que nos religar, seja um tempo, um presente para a nossa alma. Pessoas, nós, eu em particular, que escuto feedback, ou não escutamos, na verdade, às vezes tem pessoas que não escutam, são pessoas vulneráveis, que adoecem e fazem toda um contingente de gente sofrer. Por que um contingente? Porque às vezes você não escuta um feedback ou não dá um feedback dentro de uma empresa, dentro da sua família, dentro de um ciclo social. E por não ter esse feedback, as pessoas adoecem. As pessoas procuram estar cada vez mais conectadas, mas como é que se conecta se não existe diálogo, se não existe voz, se não existe ouvido, se não existe língua para se falar? Como que isso pode acontecer? Deus ainda fala, mas eu te conto um segredo aqui. Você precisa abrir o canal. Abra o canal. Como eu disse anteriormente, Deus é um Deus educado. Ele bate a porta. E basta você abrir. Abrir. E ele vai entrar e cear com você. A cura, ela começa no secreto. Por que no secreto? Porque não precisa de alarde. Ela não precisa de palco. Eu preciso estar em cima do palco para que as coisas aconteçam. Não, às vezes a gente poxa no subsolo mesmo, no porão, ou embaixo. Porque esse isolamento é o primeiro passo de você fugir dos ruídos, fugir das autocríticas, dos feedbacks negativos, ou até mesmo do algoz de nós mesmos, para abrirmos uma conexão maior com Deus. A cura, ela começa no secreto, ela continua no toque, e é carregada pela empatia divina. E o que eu acho mais lindo de tudo isso é que ela se manifesta na ordem de Jesus, no efatá de Deus. No abre-te, abre-te as portas, abre-te os teus contextos, abre a tua vida, abre o teu propósito. Escuta, discerne, vê e segue falando. Faz assim, faz assim. Eu creio que muitos de nós estamos num período onde precisamos ouvir mais, falar mais, mas falar mais com Deus. Fazer um clamor, fazer um pedido maior. Aquele clamor diz assim: Deus me escuta, me traz um favor. Mas eu tenho uma boa nova. Ele está atento à sua voz. Só dá uma afastada de lado, sai de algumas mesas, confia que ele vai te ajudar. Ele vai proporcionar o discernimento necessário para que você vá a lugares que você merecia já estar. Ele tem um propósito maior na sua vida, na minha vida, na vida de todos que aqui estão. Todos que aqui estão têm um propósito maior. E Deus só quer fazer o bem. Deus só quer fazer o bem. Deus é amor. O nosso Deus é um Deus de amor. E é por isso que, nesse momento, eu vou finalizar com uma oração que traduz tudo que eu talvez tenha dito nessa palavra. Que é assim: Senhor Pai, Pai amado, Pai misericordioso, Paizinho querido, diante dessas palavras, Pai, nós dizemos para Ti, efatá. Abre, Senhor, a partir de agora, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, Senhor, discernir Tua voz ao meio do barulho. Destrava, Senhor, nossa língua para confessar, perdoar,
declarar e louvar a Ti. Faz tudo isso, Senhor. Liberta-nos dos bloqueios que nos impedem de viver plenamente, Senhor. Que onde haja medo, entre a fé. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que até a fé advém de Ti. Então, abre, Senhor, aonde houver aquele medo, entre a Tua fé. Onde houver silêncio, Senhor, um silêncio pesado, entre a Tua canção. Onde há portas fechadas, a Tua ordem seja maior sobre nós, nossa família e nossos ministérios. É fatá em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, que Deus abençoe, que Deus continue nos conduzindo nessa sexta-feira. Ouvinte da Rádio Fé, pessoal que está nos escutando através do YouTube, todas as pessoas que aqui estão presentes na sala e até mesmo aquelas que não puderam estar. Nós temos o link aí do YouTube, quem quiser repassar, se achou que essa palavra pode edificar, pode fazer a diferença na vida de alguém, transmite. Pega o link, é só entrar no canal Shirley Caminha e vai estar lá no canal dela. E será um prazer, ou seja, que será um privilégio. Então, um bom final de semana, uma sexta-feira maravilhosa, um sábado e domingo maravilhoso. A Shirley não pôde estar conosco falando, que ela está realmente gripada, com uma voz muito rouca, então ela está presente sim na sala, através, só nos escutando, e nos permitiu estarmos juntos a partir de então, tá? Então, bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que... Edson, bom dia. Bom dia. Com licença, Edson. Pois não, Ei, irmão, qual é a passagem mesmo? Tu pode colocar no chat, por favor? Posso. É Marcos 7, 31 a 37. Certo, Marcos 31 a 37. 31 a 37. Tá bom, meu irmão, obrigado. Não por isso. Gente, um bom dia mais uma vez e que Deus abençoe ricamente, grandiosamente a todos vocês. Beijo no coração. Tem a foto que a Xi vai me matar. Esqueci a foto. Mas não tem problema não. Eu já tirei aqui, vou tirar uma outra para as pessoas que estão aqui na sala. Então, rapidamente, dá uma abertura de câmera aí que eu vou tirar aqui para quem ficou ainda. Que legal. Pronto, eu acho que eu tirei. Vou tirar outra só para não ficar. Beleza? Muito obrigado, gente. Até mais.